E hoje a gente vai falar sobre aquilo que a gente não consegue mudar, porque não significa que a gente tem que insistir com tudo, que a gente tem que mudar em tudo. Tem coisas que não dá para mudar, tem coisas que a gente tem que aceitar e a gente vai falar sobre isso hoje. O que a gente não pode mudar? Você fala para mim aí. Você se sente uma pessoa controladora? Quem aí tem dificuldade de abrir mão do controle? Quem se sente controladora? Fala, eu. Um monte de gente se sente uma pessoa controladora. Então, hoje eu quero falar sobre aquilo que a gente não consegue controlar. Como é que eu faço? Como que eu lido com coisas que eu não tenho controle? Porque a gente não tem de muita coisa. E a gente gasta muita energia, certo? Nós desperdiçamos. Aquilo que não tenho controle e eu tento ter, eu gasto energia. É energia que eu jogo pelo ralo. Ela não produz resultado. Então eu quero pensar com você aqui, porque quando a autoestima da gente é baixa, a gente tem necessidade de controlar as coisas, porque você não consegue acreditar que você dá conta daquilo que você for surpreendida por ele. Você, quando tem uma autoestima baixa, você acha que o novo você não dá conta dele. Aí você tenta manter o controle de tudo para ficar tudo previsível. Porque se tiver previsível, você acha que você vai conseguir lidar com a situação, certo? Então, quanto mais a gente fortalece a autoestima, mais coragem a gente tem para lidar com o novo e lidar com aquilo que a gente não controla, com aquilo que não pode prever, ok? Então eu quero fazer um convite para você hoje. Eu quero convidar você a refletir comigo para a gente parar de sofrer sem necessidade. Nós precisamos juntar força para a gente ter sabedoria para lutar as causas certas. A gente precisa de sabedoria para lutar as lutas que valem a pena ser lutadas. Aquelas lutas que a gente pode lutar, aquelas que a gente não pode, a gente precisa abrir mão delas para a gente guardar energia para aquelas que a gente precisa lutar, ok? A primeira coisa que a gente precisa admitir, querida, é que não controlamos tudo. Eu sei que é fácil a gente dizer isso, mas não é fácil aceitar isso, certo? Mas nós não temos o controle de tudo. Queremos ter, achamos que temos, mas não temos, tá? A gente controla algumas coisas, mas a gente não controla muitas outras porque tem muitas variáveis em alguma coisa que a gente quer. Por exemplo, você decidiu ter um filho, certo? Seu filho nasceu, você escolheu o nome dele, você escolhe o que você vai dar para ele comer, você escolhe a escola que ele vai estudar, você escolhe a roupa que ele vai vestir até determinado ponto. Depois, você não escolhe mais nada quando ele cresce. Ele vai decidir o que ele quiser da vida dele, ele vai tomar o rumo que ele quiser e você perdeu o controle. Hoje a gente vai falar sobre a questão do controle e na terça-feira que vem nós vamos pegar essa situação que eu vou falar hoje, nós vamos colocá-la na vida prática de alguns relacionamentos, conjugal, com pais, com amizades, até onde a gente controla e onde a gente tem que desistir do controle. Mas hoje eu quero que você desperte para isso, tá certo? Você escolhe o nome do seu filho, você escolhe aonde coloca ele na escola, mas você não escolhe as escolhas dele depois. Você vai ter que abrir mão disso. Você escolhe um negócio para você abrir. Você decide assim, eu vou abrir uma empresa tal, eu vou trabalhar no ramo tal. Você pode decidir, você pode escolher, mas você não escolhe se vai ou não vai ter resultado naquilo. Porque algumas coisas fogem à nossa capacidade. Você pode abrir um negócio, mas você não controla o preço do dólar, o preço da gasolina, a inflação, um monte de coisa que pode interferir no seu negócio. Mas a gente não consegue ter essa consciência, a gente acredita mesmo que a gente vai controlar tudo. A gente cria expectativa de poder que a gente não tem. E é nisso que eu gostaria que você pensasse comigo hoje, quanta energia eu e você estamos jogando fora. Porque a gente não sabe fazer essa avaliação. Até aqui eu posso ir, aqui eu tenho que esperar. Aqui eu posso ir, aqui eu tenho que entregar. Certo? Então vamos entender isso aqui. A gente precisa destruir algumas ilusões. E a ilusão de você achar que você, se tivesse no seu controle, você faria certo. Gente,
Se Deus colocasse a chave da vida na sua mão, você pegaria? Eu não pegaria. A minha vida, se Deus falasse para mim assim, toma a chave da sua vida na sua mão, pode fazer o que você quiser, eu não quero. Eu quero a chave da minha vida na mão de Deus. Na minha, eu não tenho garantias que eu vou saber fazer. Se eu tivesse há 25 anos, há quase 30 anos, quando eu me converti, se eu tivesse falado para Deus, deixa eu fazer o que eu quisesse, eu não chegaria até aqui jamais. Então a gente precisa compreender que a gente quer o controle, mas se tiver o controle na mão da gente, você não vai dar conta do jeito que Deus dá. Nenhum de nós. Eu me lembro de uma cena onde, eu não sei se você assistiu o filme A Cabana. O protagonista do filme, ele tinha muita dificuldade de perdoar o assassino da filha dele. E ele ficava falando do que era justo, do que era injusto, e Jesus botou ele na cadeira de juiz e mandou ele julgar uma determinada causa. E ele ficou desesperado. Ele falou assim, eu não posso fazer isso, eu não posso julgar. E Jesus falou assim, então, esse lugar não é seu, não te pertence. E a gente quer fazer isso, a gente quer o controle do julgamento, a gente quer o controle das decisões, mas eu e você não temos essa capacidade. Nós temos algumas. E nós precisamos focar naquela que a gente tem, é o que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. A gente acha que porque a gente quer uma coisa, hoje em dia, a gente ouve muito a respeito de determinação, a respeito de palavra positiva, a gente precisa disso, a gente precisa de determinação, a gente precisa de garra para fazer as coisas, mas a gente tem que entender que o fato de eu determinar eu quero, não significa que eu vou conseguir, não. Isso é uma fantasia. E se a gente pensar que o fato de eu dizer eu quero significa que vai dar certo, eu vou me decepcionar uma atrás da outra. Porque não depende apenas de mim. Você, quando pensa assim, você faz uma agenda. Eu faço, olha, Deus trabalha comigo em agenda. Você deve passar por isso também. Você faz uma agenda. Você coloca tudo ali que você quer que seja feito. Você quer cumprir aquela agenda. Aí você faz ela todinha, enche a agenda para o dia de amanhã. Chega no final do dia, você está frustrada, porque você deu pouco xizinho ali, porque é bom a gente dar um xizinho, né? Você botar um x numa coisa resolvida é uma coisa ótima. Mas você botou 3 x, 4, tinha 10 na lista. O fato de você botar 10 na lista não quer dizer que você tem que fazer os 10. A gente precisa ser mais maleável com a gente mesmo, porque você não consegue cumprir tudo que você determinou, mesmo aquilo que está na sua mão para cumprir. Mesmo aquilo que você tem domínio, você não vai conseguir fazer. A gente precisa aprender a lidar com aquilo que a gente não consegue. Pessoas perfeccionistas são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de lidar com o controle. Porque elas querem controlar para tudo sair perfeito. Como se a vida fosse um relógio e como se ela não tivesse limitação nenhuma. Isso, gente, acaba frustrando a gente demais o tempo inteiro. Porque a gente fica criando uma ideia de que o corpo não tem limite, e tem, e que a vida é um relógio, e não é. E nem tudo vai girar em torno da gente. Você determina uma coisa, mas o mundo também está determinando outras. Eu quero uma coisa, mas aquilo que eu quero se esbarra naquilo que outras pessoas querem. Então eu tenho que entender que o mundo não vai girar ao meu redor, nem vai girar ao seu redor. Envolve outras pessoas nessa história, envolve os planos de Deus nessa história, e a gente precisa abrir mão dessa perfeição. A gente vai buscar o melhor possível. Mas se a gente ficar com essa rigidez de dizer que tem que acontecer o que a gente determinou, é frustração atrás de frustração. Deus é quem controla. Tem gente que quer controlar até Deus. Eu já escutei várias vezes pessoas dizendo assim, tem que botar Deus na parede, né? Tem gente que diz isso. Tem que dizer para Deus firme. Eu quero isso, eu quero nesse tempo, eu quero nessa hora, eu quero o carro dessa marca, dessa cor e até tal dia. Gente, se isso funciona para você,
Fica à vontade para pedir quantos carros você quiser. Se você quiser, pede um monte aí, me dá um, tá? Se Deus escuta você desse jeito, você vai pedir um carro, pede 2 e manda um para mim. Porque eu não consigo entender esse tipo de coisa. Para mim, a arrogância disso chega a esbarrar na insanidade, certo? Esbarra na insanidade, porque não é possível alguém achar que pode botar Deus contra a parede. É muito não entender a pequenez que nós somos, gente. Nós precisamos aprender a ter um pouquinho mais de humildade. Você quer viver mais tempo? Quer viver com mais saúde? Então vamos ter humildade. Porque humildade ajuda a ter saúde. Porque você não fica achando que você vai ganhar o mundo. Você abre mão do controle, deixa Deus dirigir um pouco. Aliás, deixa Deus dirigir tudo. Vai no barco dele, deixa o vento do Espírito Santo levar, que você economiza força, economiza saúde, para de ficar batendo, dando murro em ponta de faca. Uma coisa é determinação naquilo que você quer, outra coisa é querer controle naquilo que você não tem, não pode, não está na nossa alçada controlar. A gente precisa de humildade, ok? Nós precisamos de humildade. Saber que se Deus está no controle, querida, a pessoa certa é que está no controle. Infelizmente, para muitos de nós, a coisa só funciona se tiver na sua mão. Tem pessoas que só conseguem ter paz se ela tiver o controle. Ela só esquece que outras pessoas têm controle também. Você vai controlar alguma coisa no seu trabalho e vai esbarrar no plano de alguém. É interessante que a oração do Pai Nosso fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente ora isso, mas a gente quer a vontade da gente. A gente ora para fazer a vontade de Deus, mas a gente quer a vontade da gente. Agora, aceitar que eu não tenho controle não significa que eu vou ser uma pessoa acomodada. Não é dizer, não vou fazer mais nada não, deixa Deus fazer. Deus não trata filho mimado não, tá? Deus não pega no colo quem sabe andar não. Ele faz em parceria com a gente. O que eu falo é de você reconhecer aquilo que é possível. E outra coisa, não é você fingir que tá tudo bem e não tá decepcionado. Vamos pensar aqui. Tá, quando eu quero que uma coisa aconteça e isso não acontece, eu me decepciono. Você também se decepciona. Eu determino uma coisa, eu fracassei, eu fico triste. Você também fica. Algumas pessoas não consegue lidar com essa tristeza, joga ela embaixo do tapete. Aí você vai fazendo coisas, vai se decepcionando, vai falar assim, deixa pra lá, tá tudo bem. Aí você, eu já acompanhei uma pessoa, para ficar mais claro isso, eu acompanhei uma pessoa, tratei de uma pessoa, que ela era extremamente controladora, mas não era no controle, no domínio dos outros, não. Ela queria controlar para garantir que todo mundo ficasse bem à volta dela. Então ela se esguelava de fazer as coisas para garantir que todo mundo fosse ficando bem. Ela tratava as pessoas como se fosse criança e ela tivesse toda a força do mundo. Eu sei que as decepções aconteciam uma atrás da outra. E quando a decepção acontecia, ela falava assim, tudo bem, bola para frente. Aí mais uma decepção, tudo bem, bola para frente. E só ia bola para frente, bola para frente. As decepções, a tristeza e a dor que ela não podia controlar, o que ela fazia? Jogava embaixo do tapete. Fingia que não tinha, que não ficou triste. Fingia que não estava acontecendo nada. Eu não estou dizendo isso. Quando a gente tenta uma coisa e a gente não consegue, a gente fica decepcionada, a gente fica triste e a gente tem que dar nome aos bois. A gente precisa dar nome ao sentimento. Fiquei magoada, fiquei com raiva, esperava que isso acontecesse, isso não aconteceu. Eu estou frustrada, eu estou aborrecida, eu estou chateada. A gente precisa desabafar o que está sentindo, porque se a gente não desabafar, o corpo desabafa, adoecendo, certo? Então, você quer uma coisa, você lutou por algo, você fracassou, você não conseguiu, isso te causou dor, confessa isso, abre o coração, fala com alguém. Porque quanto mais você jogar o lixo embaixo do tapete, quanto mais você esconder a dor e o sofrimento, mais você se esgota. Essa pessoa chegou ao esgotamento. Por isso que ela procurou terapia. Chegou ao fundo do poço. E hoje eu estou tendo a alegria de ver ela, que deixou de ser galinha, agora está começando a voar. E hoje ela fala, hoje eu dou nome aos sentimentos. Estou aborrecida, eu falo o que eu estou sentindo, mas parou de controlar as coisas.
parou de querer fazer todo mundo ficar feliz à volta dela, sabendo que ela não tem esse poder. Aprendeu a deixar que cada um tomasse as próprias decisões, fizesse as próprias escolhas. Que ela pode colaborar e ajudar, mas ela não pode fazer todo mundo feliz. A gente precisa entender isso. Por mais que você ame alguém, você não pode controlar nem a felicidade das pessoas. Por melhor que seja o seu coração, você não pode fazer isso. Você reconhece a frustração, você reconhece a dor, você reconhece a tristeza, mas você não fica nela, viu? Uma coisa é você admitir o que está falando, uma coisa é você admitir o que está sofrendo, o que está sentindo, chorar por aquilo, porque tem coisa que a gente tem que chorar mesmo, a gente se decepciona com pessoas, você investe numa pessoa e não funciona, você investe num negócio, pode não dar certo, você se frustra, você chora, mas entenda uma coisa, a tristeza dura uma noite, o choro dura uma noite, a alegria vem no amanhecer. Tem o tempo para chorar e tem o tempo para levantar de novo. A gente não pode camuflar a tristeza, a gente tem que admitir, mas também não pode passar o resto da vida chorando. A gente tem que entender que a gente tem que jogar para fora o sentimento, mas tem a hora de você dizer, bom, já vivi o meu luto disso aqui, já botei tudo para fora, agora eu levanto. Agora está na hora de seguir em frente. Às vezes a gente pensa que porque a gente se dedicou muito a uma coisa, essa coisa tem que dar um resultado, você tem que ter o controle do resultado. Você controla a sua dedicação, o resultado você não controla ele. Entendeu? Vamos pensar aqui comigo. Quando tem um campeonato de futebol, todos os times que entraram naquele campeonato se dedicaram, certo? Todos os jogadores se dedicaram. Eu já tratei de vários jogadores de futebol. Até eu tratar dessas pessoas, até eles serem meus pacientes, eu achava que jogador de futebol se divertia no campo, ganhava rir de dinheiro, que era aquilo que é a vida dele. Mas não é não. Eles trabalham duro. Tem 8 horas de treino, às vezes está machucado, tem que treinar, fazer fisioterapia, eles trabalham pra caramba. Aí, vamos imaginar que eles deram um duro danado para um campeonato. Quantas pessoas ganham o primeiro lugar no campeonato? Só um time. Os outros todos deram um duro danado, mas só um ganhou. O que acontece? Tem que lidar com o fato de que não tem o controle da vitória. Você pode dar um duro danado para fazer alguma coisa, querida, mas o fato de você se dedicar para vencer não quer dizer que a vida tem que te entregar a vitória. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? A gente sofre muito por causa disso, porque o que a gente tinha que fazer é simplesmente fazer o melhor que a gente pode, mas aceitar o resultado. Porque o resultado não vai ser bom para todo mundo. E vai ser bom para mim uma hora, mas não vai ser bom toda hora. E a gente tem que entender isso. Senão, a gente fica que nem criança mimada. A gente tem que agir como adulto. Hoje funcionou bem, amanhã pode não funcionar. Hoje não deu certo, amanhã pode dar. Então vamos agir como gente grande. E não como gente mimada que fala, mas eu não aceito, não aceito, não aceito. Tem gente que fica, não aceita, não aceita, não aceito. O que adianta? Vai espernear, vai gritar, vai gastar energia, vai se esgoelar. Por que você não aceita o resultado? O resultado é esse, querido. A gente tem que aprender com as perdas também. Nem toda hora a gente ganha. Entenda isso. Não temos o controle da resposta. Você pode falar algo com alguém, você não tem controle de como ela vai responder. Você pode dedicar uma situação, você não tem controle do resultado que essa situação vai dar. Você pode se dedicar à sua empresa, você não tem controle do resultado da sua empresa. Você estudou muito para uma prova, muito. Aí você não passou, você acha injusto. Não, mas não é justo, porque eu estudei, você estudou, fez a sua obrigação de estudar. Todo mundo estudou. Agora, aquele que estudou mais, vai passar. O seu controle e o meu controle é fazer o melhor que a gente pode. Agora, a resposta, essa, não cabe a mim e a você. Sabe aonde está a nossa paz? Sabe onde está a minha paz e a sua paz? É saber que a gente fez o melhor que a gente pôde. A nossa paz está da gente dedicar o máximo que a gente pode. Mas é saber que é só isso.
A palavra de Deus diz: faça tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Você está estudando por uma prova? Dê tudo de você. Tá lutando por um casamento? Faça o máximo que você puder. Tá lutando pelos teus filhos? Faça o máximo que você puder. Agora, não fique criando expectativa do resultado. Deixa o resultado para Deus. Ele que está no controle. Paulo, em 1 Coríntios 3,6, ele diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. É isso que a gente tem que entender. A gente planta, a gente pode regar, mas Deus é que dá o crescimento. Quando começou a pandemia, eu senti no meu coração que eu precisava fazer alguma coisa para contribuir. Eu vi que as pessoas estavam ficando depressivas, as pessoas estavam tendo crise de ansiedade uma atrás da outra, o povo tinha gente suicidando, e eu senti no meu coração que eu precisava fazer alguma coisa. Então eu comecei a fazer as lives. Eu tenho um grupo da autoestima, que toda manhã tem uma mensagem. Tem o grupo do Telegram, que eu leio a Bíblia com as pessoas. Isso é o que eu posso fazer. Eu faço isso aqui com o maior amor e carinho do mundo. Agora, o resultado que isso dá, eu não tenho controle sobre ele. Eu recebo, graças a Deus, todos os dias mensagens de pessoas agradecendo porque estão fazendo terapia de graça. E eu fico feliz da vida, eu não posso tratar de todo mundo, eu não tenho condição de atender, eu atendo poucas pessoas. Mas eu queria fazer um pouco mais. Então, quando eu venho aqui, é uma forma que eu tenho de ajudar as pessoas a terem um resultado como se, pelo menos um pouco do que se tem num consultório, certo? Agora, o resultado que vai dar, eu não sei. Dá para algumas pessoas, eu não sei se dá para todas. O resultado vai depender do que cada um de você que está aqui, o seu trabalho com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que pega a palavra e vai levar no teu coração. Vai depender do quanto teu coração está aberto para receber. Eu estou como instrumento. Então, o que eu quero dizer para você é que a gente tem que se dedicar a fazer o que a gente pode fazer. Mas a gente tem que estar disponível para esperar o resultado que der. E a gente viver com isso. E não ficar criando aquela expectativa de que o resultado tem que ser fantástico e tem que ser maravilhoso. É o Espírito Santo que vai dar o crescimento. Amém, gente? A nossa felicidade, gente, ela depende da maneira com que a gente enxerga a vida. A nossa felicidade, ela não está num resultado direto. Eu dei muito, vou ter que receber muito. Não. E se não der esse resultado, você vai ficar infeliz? A nossa felicidade está na maneira com que a gente enxerga as coisas. Eu vou te contar duas experiências que foram muito marcantes para mim. Há uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu morava no interior e vinha para o Rio para fazer uma pós-graduação aqui. E eu detestava passar 6 horas dentro de um ônibus, eu não gostava. E eu queixava cada vez que eu entrava dentro daquele ônibus. Eu estava tendo uma oportunidade de fazer um curso e ao invés de olhar para a oportunidade, eu estava olhando para a tristeza de passar 6 horas dentro do ônibus. Até que um dia algo aconteceu e nunca mais eu reclamei daquelas 6 horas. Entrou uma família dentro daquele ônibus. Uma mãe, uma menina de uns 12 anos, feliz da vida, entrou na frente, o pai veio logo atrás com um menino de 16 anos no colo dele. Esse menino tinha uma deficiência mental e ele era todo mole, ele não tinha um mínimo controle motor. Então, um pai com um menino de 16 anos no colo, mas ele rindo tanto, brincando com o menino e falando assim: João, nós vamos para o Rio de Janeiro, a gente vai visitar a cidade maravilhosa. Numa alegria tão grande, com um filho excepcional no colo, que na mesma hora eu falei: ô Jesus, a lição bateu no fundo agora, hein? Daquele dia, nunca mais eu reclamei de entrar dentro de um ônibus. Entende? Se a gente começar a olhar as coisas pela expectativa que a gente tem de que tudo tem que ser legal, gostoso, bacana, do jeito que a gente quer, a gente vai se frustrar a vida inteira e vai gastar energia que vai faltar para outras coisas. Há uns 15 anos atrás, eu viajava sozinha. E olha, eu confesso para vocês, era difícil. Não era fácil viajar sozinha.
Eu levava um monte de caixas de livro para o aeroporto. Eu tinha que pegar aquelas caixas de livro, colocar na esteira. Eu acabei com a minha coluna. Hoje sou cheia de dor nas costas. E eu um dia estava no aeroporto e eu falei para Deus assim: Senhor, quando que o Senhor vai mandar alguém para viajar comigo? Eu não aguento mais viajar sozinha. Olha, gente, eu nem acabei de falar a frase. Deus, antes da gente falar, ele já sabe o que a gente vai fazer aqui, vai falar aquilo, né? Então ele já toma as providências para tudo se encaixar no tempo certo. Eu mal acabei de perguntar para Deus quando é que Deus ia mandar alguém para me ajudar, porque eu estava cansada de pegar peso. Mal acabei de falar a frase, veio um cara empurrando um carrinho no aeroporto, cheio de mala em cima, e em cima das malas estava sentada uma moça que não tinha os 2 braços e não tinha as 2 pernas. Olha, eu nem tinha acabado de falar com Deus. Aquilo me chocou tanto que eu falei: Ô Senhor, eu tô brincando, pelo amor de Deus, o Senhor não tem senso de humor, não. É brincadeira. Me deixa com minhas caixinhas aqui, eu pego tudo, eu boto na esteira, não tem problema. Gente, a gente tem que aprender a olhar de outro jeito. Se a gente não aprender a olhar de outra forma, a gente vai viver criando expectativas e se frustrando com elas. Vamos aprender a fazer as coisas que tá na mão da gente fazer da melhor maneira. Mas o resto, vamos viver com aquilo que a gente tem, porque dá para viver. A questão é que a gente quer o que quer e não só o que precisa. A gente tem o que precisa. Eu e você temos o que precisamos, senão a gente não estava nem aqui agora. Todos nós podemos desejar o que a gente quiser, mas a gente já tem aquilo que a gente precisa hoje. Se a gente não tivesse, a gente não estava aqui. A questão é como eu vou lidar com essas coisas e com essas frustrações. Eu me lembro de um vídeo que eu ri muito, de 2 irmãs que foram tomar uma injeção. Criança, menininha. Uma tomou a injeção numa boa. A outra, quando foi tomar a injeção, a outra é igual eu, morre de medo de agulha. Mas a menina fez um escândalo tão grande por causa daquela agulha, que ela fechava o olho, virava a cara assim, do pro outro lado. A enfermeira só botou a mão no braço dela, a agulha estava longe, e ela gritava: tira essa agulha, tira essa agulha. Ela fez um escândalo por uma coisa que nem estava acontecendo, por causa de uma expectativa de algo que ela queria, ela precisava tomar injeção, mas não queria que doesse. Agora, pensa comigo, se eu vou tomar uma injeção e eu relaxo o braço, ela com certeza vai doer alguma coisa. Agora imagina se eu tranco a musculatura toda. Eu quebro a agulha no músculo, certo? Então, quando a gente lida com situações da vida, seja família, marido, filho, trabalho, investimento que a gente faz, qualquer coisa que a gente faça, a gente precisa fazer isso com a consciência de que vou fazer o melhor que eu posso. Agora, o que vai acontecer é Deus quem vai dizer. E eu tenho que estar preparada para lidar com as situações. E eu não estou querendo dizer que você vai ficar rindo com a decepção, com a frustração, com a derrota, não. Eu já disse, chora se precisar de chorar, certo? Mas depois você levanta. A gente não queria uma pandemia, gente. Eu não queria e você também não. Agora, as pessoas que conseguiram aceitar que não conseguiram aceitar a situação, que falassem: meu Deus, eu não consigo viver isso, o que está acontecendo? Que desesperaram, entraram em depressão, ficaram ansiosas, umas suicidaram, outras tiveram síndrome do pânico. Quem conseguiu olhar e aceitar a situação, encontrou um jeito de viver com ela, encontrou uma forma de trabalhar diferente. O que eu estou querendo dizer é que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo aquilo que parece que está errado. A gente sempre aprende com qualquer coisa, é a didática de Deus. Nem tudo dá certo. Nem tudo funciona do jeito que a gente quer. Eu sei que a gente reclama, é humano reclamar. Eu reclamo, você reclama, mas a gente reclama, depois a gente tem que cair em si. Eu vou te mostrar uma coisa,
Para você ver que todos nós temos direito de reclamar. Aqui no livro de Abacuque, eu quero ler uma coisa aqui para você ver como Abacuque começou a falar com Deus. A primeira vez que eu li isso aqui, eu falei assim, gente, que cara petulante. Olha só como é que ele fala com Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai salvar? Esse homem, esse profeta, ele estava vendo violência, ele estava vendo uma sociedade corrupta, ele estava vendo muita injustiça, e ele estava pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, mas Deus não fez. Deus não fez. Às vezes a gente pensa que porque a gente pede, Deus tem que fazer. Porque você trabalha, você tem que ganhar. Porque você estuda, você tem que passar. A gente faz o que a gente pode, a gente pede porque a gente tem que pedir mesmo, mas nem sempre Deus vai fazer também. A gente não controla o resultado. Abacuque começou a oração dele assim: até quando, Senhor, eu vou falar e o Senhor não vai ouvir? Aí, você sabe como é que terminou o livro de Abacuque? Eu vou ler aqui para você. Ele foi falando um monte de coisa. No final do livro, ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimentos, que as ovelhas se ausentem da malhada, que nos currais não hajam vaca, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre lugares altos. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda, querido, que você se dedique e não funcione do teu jeito, ainda que você faça tudo pelos teus filhos e eles não reajam da maneira que você quer que eles reajam, ainda que você se dedique a um monte de gente e as pessoas não correspondam à sua expectativa, ainda que tudo isso aconteça, vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. É Ele que pode fazer com que a gente se sinta recompensado, mas recompensado por Ele. Não há controle, querido, da nossa parte. A gente precisa aprender a entregar e aceitar muitas coisas. Tem coisa que a gente tem que lutar muito, tem coisa que a gente tem que ver que está na hora de parar. Agora, eu quero finalizar com você dizendo que tem uma coisa que de jeito nenhum a gente vai poder aceitar. Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe o que a gente não pode aceitar de forma nenhuma? É flexibilizar os valores da palavra de Deus. Isso, eu e você, temos que estar dispostos a lutar até o fim. Mesmo que não esteja dando resultado, a gente tem que continuar lutando. Não flexibilize isso. E olha, nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis. Eu não sei se vocês viram, mas está lá no meu Facebook, eu compartilhei lá. O Papa se curvando e beijando pés de muçulmanos. Homens que mandam matar cristãos. O Papa defendendo o casamento homossexual. Tem um monte de coisas acontecendo. Alguns pastores flexibilizando a Bíblia, dizendo que não é bem assim o que está escrito, que tem coisa que está errada, que tem coisa que não é bem assim. Cuidado, porque a gente está chegando num tempo onde a gente vai ter que decidir ou passa pela porta estreita ou vai pela porta larga. O funil está apertando. A porta estreita já está começando a ficar mais estreita ainda. E se você não poupar energia por essas coisas que do dia a dia, que você está brigando sem necessidade, se você não poupar essas energias, você não vai ter energia para lutar por coisas que você vai ter que lutar. Já está chegando. As coisas estão acontecendo e a gente tem que começar a abrir o olho. Você e eu precisamos fazer diferença nesse mundo. Vai chegar uma hora, querido, que a porta vai estreitar mais e aquele que tiver fraco não vai querer passar por ela não, porque vai ser trabalhosa.
Só que a porta larga, ela vai direitinho para o abismo, direitinho para o inferno. Então vamos aproveitar o tempo que a gente está aqui, querido. Vamos respirar fundo. Vamos cuidar da nossa saúde, da nossa sanidade mental e espiritual e física, para a gente se fortalecer para os tempos de luta que vão se tornar cada dia mais forte, mais desafiadores. Jesus fala que a gente não tem que ter medo. Ele diz para a gente ter bom ânimo. Ele diz para a gente ficar firme, porque ele vai estar com a gente todos os dias da nossa vida, por onde quer que a gente estiver. Ele é o nosso advogado, ele vai nos defender. Nenhum de nós que acreditar e que resolver passar pela porta estreita, nenhum de nós vai perecer. Isso não é para a gente ter medo, é só para a gente se preparar para sair de cima do muro. Porque não existe o muro, querido, pertence ao inferno já. Quem está indeciso já optou pelo lado de lá. A Bíblia diz o seguinte: aquele que quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. E aquele que quiser perder sua vida por amor a Jesus, esse é que vai ganhar. Então vai chegar uma hora que você realmente vai precisar de lutar por coisas que são muito importantes, que são muito valiosas. Então eu quero convidar você a gente se fortalecer, ok? Eu quero convidar você a gente parar de ficar gastando energia com coisas que a gente não tem controle e não tem domínio. E vamos juntar forças para a gente controlar aquilo que está na nossa mão controlar, porque tem muita coisa na nossa mão. Essa responsabilidade nossa, essa a gente tem que fazer. Você está lutando por algo, faça aquilo que você tem condição de fazer, da melhor maneira possível. Agora entenda que o fruto é com o Espírito Santo. É ele que vai dar o crescimento, ok? Você que está aí no YouTube, eu quero convidar você a se inscrever aqui no Instagram, Elizabeth C. Pimentel. No Instagram, gente, tem lá no link ali embaixo, na bio. Clica ali naquele link que vai abrir ali um painelzinho que tem todos os grupos. O grupo da autoestima, você pode entrar, você recebe uma mensagem todo dia. O grupo do Telegram tem uma mensagem bíblica para você todo dia. A gente precisa da Bíblia. A gente precisa da palavra de Deus, senão a gente vai ser enganado. Se a gente não entender a palavra de Deus, a gente vai ser enganado, certo? Então vamos estudar a Bíblia junto. Tem gente que fala assim, eu não consigo estudar porque eu não entendo. Então vamos estudar junto. É um pedacinho pequeno, 5 minutos por dia, vai abastecer seu dia. Então entra no grupo do Telegram, tá certo? Então eu conto com o seu apoio. Eu não consigo fazer esse trabalho sem a parceria com você. Eu só consigo fazer se você me ajudar.